Olá, meu irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui mais uma vez para agora falarmos sobre a virtude da fortaleza. Fizemos aí uma série de vídeos, 8 vídeos, falando sobre a virtude da temperança e agora queremos entrarmos nesse assunto aí a respeito da virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, ela é uma virtude mais excelente, maior, vamos dizer assim, que a virtude da temperança. Nós estamos como que subindo uma escada, não é? Falamos sobre a temperança, agora sobre a fortaleza, depois então sobre a justiça, depois sobre a prudência, que nós consideramos aquela virtude mais excelente. A virtude da fortaleza, ela tem uma definição que eu quero ler, como é nosso costume aqui, ler aqui no Tratado sobre a Perfeição Cristã de Rui Marim, a definição que ele nos dá da virtude da fortaleza. Preste atenção. A virtude da fortaleza é uma virtude cardeal, infundida com a graça santificante, que inflama o apetite irascivo e a vontade, para que não desistam de alcançar o bem árduo ou difícil, nem mesmo pelos máximos perigos da vida corporal. Então, é uma virtude cardeal. Primeiramente, é importante a gente retomar essa ideia da virtude cardeal. A virtude cardeal, ela é sempre aquela virtude cabeça, que acaba então como que tendo ligado a ela muitas outras virtudes. Nós demoramos 8 vídeos para falar das virtudes que estão ligadas à temperança. Na fortaleza será um pouco mais curto, porque ela tem menos virtudes, então, que estão ligadas ou coligadas a ela, né? Mas usaremos alguns vídeos aí para estar falando da virtude da fortaleza. Ela é uma virtude infusa, é sempre bom também lembrar que as virtudes infusas são aquelas infusas em nós, colocadas em nós pela graça santificante. Isso quer dizer que nós não estamos falando das virtudes naturais, que são habilidades que nós vamos adquirindo com o exercício, com o esforço próprio, mas são graças, são virtudes infusas, dado a nós pela graça santificante, dado a nós pela redenção de Jesus Cristo, dado a nós pela graça batismal, pela graça de retornarmos, né, a Deus pela confissão e tudo mais. Então, aí é uma virtude infusa no coração do homem. E ela é justamente uma virtude que inflama o apetite irascivo. Ou seja, ela vai tocar nesse âmbito do nosso ser, que é o irascível, e vai moderar o temor e a audácia, né? Então, todo o temor, que é aquela fraqueza, aquele medo da ação ou de realizar uma ação, um medo da luta, e também colocar então um nível, né, ou nivelar, ou colocar aí a quantia certa nessas coisas todas, né, tanto para a medida certa no temor e na audácia. Nós vamos compreender bem isso no decorrer dessa formação sobre a virtude da fortaleza. É interessante também entender que, por redundância, ela acaba atingindo também a vontade. Vai dizer aí que ela inflama o apetite irascivo e a vontade, né? Porque na vontade, a virtude da fortaleza nos leva a aderir ao bem árduo e difícil, né? Mesmo quando um bem é muito árduo, muito difícil de ser alcançado, pela virtude da fortaleza, nós não renunciamos, né? Ou seja, por isso ela também pode ser dito, né, chamada de virtude da coragem. Ela nos dá essa força para empreendermos grandes lutas, empreendermos trabalhos árduos pelo bem, para alcançarmos um bem. Nós não renunciamos a entrar numa batalha, né?
pela virtude da fortaleza, somos impulsionados para o bem, apesar das dificuldades, das lutas que enfrentaríamos para alcançá-lo. Quando nós falamos, então, deste bem árduo, dessa dificuldade de alcançar esse bem, é mesmo colocando em risco a própria vida corporal, ou seja, estamos, pela virtude da fortaleza, o homem se torna capaz de renunciar, inclusive, ao próprio bem-estar físico para alcançar um bem maior. Ele está disposto a dar a vida, se preciso for, pela verdade, a dar a vida pelo bem que ele acredita e que ele busca. Isto é a virtude da fortaleza, né? A virtude da fortaleza que é tão importante nos nossos dias. Eu digo assim que nós temos vivido um tempo onde o homem tem sido formado, educado para o bem-estar, para o prazer simplesmente, né, para a mordomia, para a frouxidão. E aí temos criado mesmo, temos gerado homens e mulheres fracos, homens e mulheres que não são capazes de enfrentar as lutas que a vida nos traz, que diante de qualquer obstáculo desistem, voltam atrás. Diferente, às vezes, das gerações passadas que precisavam enfrentar grandes dificuldades no dia a dia, na rotina da própria vida, enfrentavam grandes lutas. E isso acabava como que dando abertura para que eles vivessem a virtude da fortaleza. Hoje nós precisamos imediatamente, precisamos urgentemente nos abrirmos a essa virtude da fortaleza para sairmos dessa apatia, dessa frouxidão, dessa mornidão espiritual, dessa fraqueza humana, né? E sermos mais fortes, mais corajosos, mais destemidos, mais prontos para enfrentarmos as lutas, não desistirmos. Às vezes desistimos tão facilmente, nos falta à humanidade perseverança nas coisas por conta da falta da fortaleza. Né? Iniciamos os trabalhos, iniciamos lá aquele curso, iniciamos aquela pastoral, aquele serviço na igreja, e a primeira dificuldade, o primeiro problema, estamos abandonando, né? Inclusive abandonamos lá o casamento, com a primeira crise que acontece, abandonamos lá um relacionamento, uma amizade, na primeira dificuldade que se enfrenta, enfim. O homem precisa da fortaleza para permanecer, para continuar lutando. A vida do ser humano, a vida do cristão principalmente, é uma luta, é um combate espiritual. E nós precisamos compreender isso, saber que nós estamos dentro de uma luta e a virtude da fortaleza nos ajuda, nos coloca em combate. Ela tem dois atos em nós. Um é o da resistência, e é o mais importante, porque somos diariamente, constantemente atacados, né? Atacados de todas as formas, por todos os lados, pelos inimigos da alma, pelos inimigos do homem. Somos atacados, somos enfrentados e precisamos resistir. E resistir aqui é resistir, inclusive, se preciso for, até a morte, e não dar o braço a torcer, não voltar atrás naquilo que cremos, naquilo que acreditamos. E um outro ato, né, que a fortaleza nos leva a fazer é de atacar mesmo, no sentido de que investir contra o inimigo, não ganhar terreno, ir avante, buscar soluções, buscar salvar, buscar sarar o mundo que está doente, uma luta que não é simplesmente de resistência, mas também de avanço, onde eu tento com o meu enfrentamento avançar nisso e ganhar o terreno do inimigo. Então, a virtude da fortaleza, ela tem essa importância na nossa vida. Nós vamos ver que ela tem vícios opostos, né? Tanto por defeito, ou seja, por falta, que é o temor,
que é o medo de tudo, o medo do enfrentamento ou o temor, e tem os vícios por excesso, que seria a temeridade, ou seja, não ter medo ou não conseguir avaliar o perigo para a ação, uma audácia imprudente, uma audácia que avança ou que se arrisca de uma forma um tanto quanto imprudente, sem amor à própria vida, sem amor aos bens já alcançados, pondo em risco, inclusive, a própria vitória, vamos dizer assim, né? É um enfrentamento sem a prudência. Então, é importante que a gente compreenda bem a virtude da fortaleza. É claro que no decorrer dos outros vídeos que nós vamos estar falando das partes integrantes e das partes potenciais da virtude da fortaleza, ela não possui parte subjetiva, né? A fortaleza não tem as partes subjetivas, mas tem as partes integrantes e as partes potenciais. E quando nós estivermos falando destas virtudes que a compõem, que estão aí ligadas a ela, nós vamos compreendendo e crescendo a compreensão naquilo que é a virtude da fortaleza para nós e as suas partes. Isto nos dará uma grande abertura a essa importante virtude. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.